Grandes cursos Cultura na TV. O cinema clássico na ótica de Alfred Hitchcock. Primeira aula, a construção da linguagem, com Ismael Xavier, professor de cinema na ECA, USP e ensaísta. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que não se trata de um curso sobre Alfred Hitchcock, no sentido de ser este cineasta o eixo fundamental que traria a necessidade, digamos, da gente fazer toda uma análise do seu percurso, da sua carreira. O nosso percurso é um pouco diferente. Ele vai estar mais preocupado com uma relação que é de grande interesse, que é a que existe entre uma tradição do cinema industrial, particularmente do cinema industrial feito nos Estados Unidos, né, cujo centro geográfico é Hollywood, né, esta tradição que teve início lá no início do século, né, e que chega ao seu apogeu, digamos assim, nos anos 50. Então, de certa maneira, nós vamos trabalhar com uma situação na qual, do ponto de vista da própria caracterização da linguagem desse cinema, né, a gente vai ver como Hitchcock, pela maneira como ele trabalha com a câmera, como ele monta seus filmes, pelas situações dramáticas que ele cria, pela concepção que ele tem, não é, do gênero dramático, dentro do qual ele situa o seu trabalho, né, nós vamos ver como ele manifesta, digamos assim, essa consciência a respeito do universo cultural, industrial, do universo social dentro do qual este trabalho está se dando. E esse movimento reflexivo, digamos assim, seria típico de uma atitude moderna, né? Ao mesmo tempo que nós vamos chegar a este limiar do apogeu do clássico, nós vamos fazer um percurso que começa, na verdade, no outro polo, em termos temporais, ou seja, né, naquele momento de formação do cinema clássico, daquele que foi o principal cineasta no período que vai de 1908, 9 até 1920, que é o David Wark Griffith, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho com as questões trazidas pelo cinema do Griffith, e eu vou escolher momentos do cinema do Griffith que terão, né, relação mais direta com as questões que serão trabalhadas mais tarde pelo Hitchcock. Vocês que têm alguma familiaridade com a história do cinema, né, ou já tiveram algum tipo de experiência em relação ao período início do século, né, sabem que quando surgiu essa técnica, né, em 1894, 95, né, havia uma multiplicidade de direções a serem tomadas, uma multiplicidade de usos. E o espetáculo cinematográfico nem sempre foi aquilo que acabou sendo, né, na grande maioria dos casos. E é claro que no momento em que o cinema narrativo se consolida como o caminho, né, privilegiado, surgiu a questão de desenvolver, ao mesmo tempo, não só recursos para criar um espaço, encadear uma história, né, fazer uma sucessão de imagens emendadas uma na outra, né, pela montagem, né, construir uma ação, fazer com que as coisas se sucedessem segundo uma certa lógica. Então, o cinema narrativo sempre teve que buscar, né, recursos para fazer com que o espectador, através das imagens, fosse capaz de captar o drama. Né? E a captação do drama passa fundamentalmente não só, né, pela disposição de uma cena qualquer em que alguma coisa acontece, mas caminha também, né, na capacidade que o espectador tem de dialogar, digamos assim, com a interioridade, com o aspecto subjetivo das personagens, quer dizer, ou como a gente diz de modo geral, se identificar com as personagens, viver o drama das personagens, partilhar o aspecto dramático de uma experiência que está sendo focalizada
né, numa sucessão de imagens. Então, é claro que esta ideia do drama levou a que se desenvolvesse toda uma linguagem, não é, relacionada com as formas de enquadramento. Não é? Por exemplo, um dos elogios que o cinema recebeu no início do século, por parte da crítica, era a ideia de que, pela primeira vez, né, ao contrário do que acontecia na experiência teatral, não é, era possível olhar um rosto bem de perto, né, a famosa questão do isolamento de um fragmento do corpo na tela, de um rosto ou das mãos, não é, e através dessa imagem detalhada do rosto isolado na tela ou das mãos isoladas na tela, ser o cinema capaz de intensificar, né, o drama vivido por uma determinada personagem. Né? Por outro lado, uma coisa que aconteceu e que perdura até hoje é a ideia de que, em situações de conjunto, em situações em que eu tenho vários personagens dialogando, em que eu tenho vários personagens interagindo, né, existe uma distância mais ou menos adequada em que eu posso filmar esse conjunto, dizer que é, né, um tipo de distância em que você pega as personagens pela cintura ou pelo joelho até a cabeça. Então, você está suficientemente perto, né, para poder acompanhar, né, o desenvolvimento, né, de uma experiência subjetiva passada através do gesto, através do rosto, através das expressões. Outro aspecto fundamental foi o da montagem. Além de poder variar a posição de câmera, além de poder trabalhar com estas tais distâncias entre câmera e corpo do ator, né, para intensificar o drama, existe a questão fundamental da montagem que permite, né, determinadas, né, cadeias de imagens que podem ou não intensificar o aspecto dramático de uma determinada situação. Porque toda a questão básica no cinema clássico é orientar a experiência do espectador rumo à personagem. A questão do cinema clássico não é apenas voltada para uma certa coerência de espaços que possam parecer espaços naturais, não é apenas uma lógica narrativa que saiba construir um encadeamento numa determinada cronologia acessível ao espectador. É também, né, um cinema em que está a todo momento presente a questão da experiência humana que constitui o centro da narrativa. Né? Eu posso construir filmes poéticos, eu posso construir filmes experimentais, eu posso construir filmes documentários que excluem completamente esta situação em que eu estou centrado numa figura humana. Né? Mas no caso da ficção, e notadamente da ficção que vem dentro dessa tradição clássica, tudo é feito para intensificar a nossa relação com essas figuras imaginárias, com essas figuras de ficção, né, às quais se dá o nome de personagens. Né? Há um aspecto importante na construção de um filme clássico, que é a ideia de que todos os procedimentos usados pelo cineasta, digamos assim, eles têm que ser motivados. O que significa isso? Significa que a primeira coisa que o espectador faz é se perguntar, bom, mas essa nova imagem que apareceu na tela, qual é a relação que ela tem com as anteriores, não é? E como ela pode estar relacionada com a personagem. Não é? Eu posso, antes mesmo de mostrar a situação que interessa, vocês imaginam o seguinte, que alguém vá filmar essa situação, não é? E essa situação faz parte, não é, do percurso que está percorrendo, quer dizer, de uma experiência que está tendo, alguém que está aqui na plateia, que já foi acompanhado pelos espectadores, viu, enfim, dentro da história, isso aqui é uma cena, entre outras. Claro que, num filme clássico, se pode começar a dar conta dessa situação com a câmera colocada num plano geral, mostrando todo esse ambiente, mostrando a pessoa que fala, não é? Mostrando um geral das pessoas que estão observando e ouvindo, etc. Suponho que, de repente, aparece a imagem de um objeto.
que o espectador não sabe o que faz aquela imagem daquele objeto ali. Num filme clássico, a resposta típica será a seguinte, né? O plano seguinte, a imagem seguinte, será ou desse protagonista que já é conhecido dos espectadores, observando, olhando para aquele canto, para aquilo que parecia não ter nada a ver com a situação geral. E este plano que volta ao protagonista e mostra que aquela imagem, aparentemente sem sentido, ela pode ser referida ao protagonista, né? E é uma experiência do protagonista, é ele que teve a atenção voltada para aquele detalhe insignificante, né? E nós, né, ao termos aquela imagem colocada na tela, estamos seguindo a atenção do protagonista, aí nós nos sentimos bem, nos sentimos à vontade e nos sentimos em casa. Então, o motivo, em geral, no cinema clássico, o motivo de um procedimento, e quando eu digo procedimento, eu digo procedimentos de câmera, procedimentos de montagem, procedimentos de introduzir ou não um determinado som, né? Tudo isso, né, tem que ser referido a esse universo ficcional, à experiência, né, das personagens que estão vivendo, né, a história que a gente está acompanhando. Esse jogo de motivações, ele é fundamental e ele vai fazer parte do cinema clássico porque este cinema está interessado em que nós encaremos, né, a imagem e o som, né, que chega até nós como uma espécie de janela, como uma espécie de mediação, a mais invisível possível, que intensifique a nossa relação com o espaço imaginário. Mas existe um regime muito especial que nos leva a estar, em parte, com a consciência de quem está na sala de espetáculos e distanciado, portanto, num outro espaço, face ao mundo ficcional que eu acompanho. Mas, por outro lado, existe uma parte de mim que está investindo completamente as emoções nesse espaço imaginário. E, nesse sentido, tem uma parte de mim que está lá dentro. E eu vou ter as emoções todas, né, e vou viver, e vou partilhar com as personagens aquilo que as alegra, aquilo que as aflige, né, e todos os seus dramas. A questão do suspense sempre foi fundamental na história do cinema. Desde o início do século, claro que, né, no momento mesmo em que se formou o cinema clássico, isto foi muito explorado. A ponto da gente poder dizer o seguinte, o Griffith trabalhou de 1908 a 1932. Durante o período de 1908 a 1913, ele realizou 400 filmes de 10 minutos. Em todos os seus finais, o Griffith teve uma situação pautada pelo suspense. A primeira forma de suspense que o cinema explorou foi baseada no ato físico, na situação mecânica, né, de pessoas que têm que atravessar um determinado espaço e todo o problema é se perguntar se elas vão ou não chegar a tempo. Essa é a questão básica do suspense no cinema no início do século. E é em torno da montagem paralela, é em torno dessa alternância entre a imagem da ameaça e a imagem daqueles que estão vindo a caminho para tentar salvar alguém, né, é essa alternância que vai ser um dos paradigmas fundamentais da montagem paralela no cinema, né, em que eu alterno dois espaços e vou mostrando duas situações que evoluem paralelamente até as duas convergirem. No momento em que elas convergem, eu tenho um desenlace. Mas, obviamente, existe um outro momento que está voltado para a questão mais psicológica, em que a questão do suspense não se reduz a um problema mecânico de atravessar um certo espaço e de chegar a um determinado lugar para resolver um problema ou uma ameaça física, né, que alguém está sofrendo. Eu vou passar um filme para vocês, do Griffith, realizado em 1909, onde essa questão da montagem paralela e do suspense tem um exemplo bastante interessante. Aqui, Lonely Villa, a expressão é usada em termos italianos. Villa é uma mansão de um médico, né, que está com a família e tem os ladrões que estão querendo roubar a casa. E eles vão montar um estratagema para fazer com que o médico vá atender um falso chamado. E o médico, ao sair de casa, deixa a família sozinha, a mulher e as filhas. Então vamos ver como é que o Griffith trabalha essa situação. Esse é o mordomo da casa que sai
como a outra figura feminina. Tem um lado meio cômico nessa postura aristocrática do mordomo e tal. Veja como o Griffith já sabia articular muito bem as relações entre o espaço interno, que é em estúdio, com o espaço externo. Você tem uma certa fluência na passagem do espaço interno para o espaço externo. A montagem já nos traz esse tipo de coisa. Olha, a passagem pela porta é fluente, não há problema. Só que vocês vão estranhar aqui o seguinte, veja que ela vai abrir a porta e vocês vão ver que é escuro lá fora. Isso era uma convenção aceita pelos espectadores, porque a porta do estúdio dava para a parede do estúdio e ninguém estranhava isso. O ladrão que entrou, ele vai fazer algumas coisas que... Olha lá, ele começa a olhar a casa como se ninguém estivesse vendo que ele está com uma atitude suspeita. Olha lá, enquanto o médico dá a volta na mesa, o bandido se esconde atrás da porta. Ele volta, vai ter tempo para fazer uma série de coisas. Veja como era na época. Olha lá, ele vai se agachar. Olha lá, o sujeito está na sua casa, ele entra debaixo da sua mesa, você não vê. Ele desarma o revólver que tinha em cima da mesa. O Griffith tem um sistema que é muito próprio ao sistema clássico. Quando você volta ao mesmo espaço e você quer fazer com que o leitor tenha uma leitura imediata, você sempre faz os planos iguais. A câmera estará sempre nessa mesma posição mostrando essa escada. Ou seja, quando volta, o espectador não perde tempo em reconhecer o espaço. Isso é uma regra fundamental. Ó, sempre essa sala do mesmo ponto de vista. A menina denuncia que ela ouviu um som. Isso na época era importante. Né? É pelos atores que a gente vai ter essa informação de que ela está ouvindo alguma coisa. Esse som está off. Né? Vem de uma fonte que está fora de campo. Essa é a Mary Pickford, a filha, nos seus primeiros filmes. Isso é uma curiosidade para vocês. Ela começou trabalhando com Griffith, isso é 1909, ela ainda é adolescente. Bom, e aí começa a inverossímil total. Os bandidos vão ficar horas para conseguir arrombar uma porta. Eles entram. E vejam como o Griffith, nessa época, já tinha várias etapas. Ele faz várias portas para adiar. Todo o problema no cinema mudo era qual é o dispositivo que eu vou criar, dispositivo de caráter mecânico, para adiar a resolução. Então, o dispositivo aqui... Olha lá, essa é ótima, né? Isso aqui é bem melodramático. Dá uma olhada na mãe. Esse é o momento que o cara que fizer um livro sobre melodrama pode botar essa cena na capa, né? Uma mulher assim... Bom, aí introduz um outro espaço, o marido chegando lá no... Ele resolve ligar para casa, porque ele achou estranho que parece que o chamado não era muito para valer. Aqui tem uma coisa plástica que eu acho interessante ressaltar. Vejam bem, a fluência dessa montagem paralela e a rapidez com que o espectador pode acompanhar, na época principalmente, é o fato de que o corpo do marido está no mesmo lugar do corpo da mulher. Então, quando um substitui o outro ao telefone, o espectador não tira os olhos desse canto da tela. Né? Isso aí depois vocês vão ver, quando a cena se acelerar, vocês vão ver que sempre é importante que ele e ela estejam do mesmo lado da tela. Olha lá, os dois estão do mesmo lado. E outra coisa, o telefone será um dos dispositivos mais importantes na evolução de determinadas estruturas dramáticas do cinema desde o início do século. Os dispositivos técnicos, o trem, o carro, não é? Todos eles tiveram um papel enorme no desenvolvimento da linguagem do cinema, principalmente nessas situações de drama. E o telefone é um deles. Tem até já artigos de especialistas do início do século falando sobre essa questão do telefone. E vocês sabem o papel que o telefone tem nos filmes do Hitchcock. Não é o Hitchcock que começou a trabalhar com o telefone como um elemento fundamental para criar determinadas ligações e para criar determinadas conversas dramáticas que estão pautadas pela distância entre duas pessoas que conversam e pela situação de ameaça que uma delas está, não é, sofrendo e toda a questão que se põe. Aqui é típico, o telefone é fundamental. Aqui tem uma coisa que o Griffith já cria e que o cinema clássico vai criar muito, que é o observador interno da cena, com o qual nós vamos nos identificar. Esse cara aqui que estava sentado é fundamental. Ele vai se interessando gradativamente à medida em que ele vai ouvindo a conversa do marido com a mulher. Ó, ele está ouvindo a aflição do cara, ele vai se levantar aos poucos e vai vir. Eles somos nós, né? Somos nós que estamos representados nessa figura aí. O marido manda ela atirar, ela atira, não tem bala. Olha, não tem bala, não tem jeito. Oh, não é possível. Oh, olha a figura do observador no centro do quadro. Olha os outros também. Bom, e aí temos um momento de montagem que já é mais sofisticado do ponto de vista. Nós saímos daquela polaridade entre marido e mulher
e vamos para um outro espaço, que é o espaço exterior da casa, em que você está cortando a ligação telefônica. Finalmente, né? Vai ter mais uma porta. Bom, e aqui tem a montagem paralela, e que o espectador, na época, se perguntaria, será que chegarão a tempo? Toda a questão é o chegar a tempo, né? E os dispositivos de retardo. Só que na hora que os bandidos chegam, estão pegando as mulheres, chega a salvação. E, finalmente, para dar o fecho da história, era típico da época fazer o quadro, que é o quadro da família reunida. Isso é o que ele chamava de tableau, que é uma tradição do século XIX, do teatro melodramático, e que o cinema herdou. Hoje em dia já é mais difícil ter esse tipo de coisa. Por exemplo, o Hitchcock vai usar essa questão do quadro final. Nós vamos ver nos 2 filmes como ele faz uma imagem final que é interessante enquanto dar continuidade a essa tradição do tableau final, do fecho, mas aí é típico esse tipo de final da época do melodrama. Família salva, estão todos reunidos, restituiu-se, né, a unidade e a segurança familiar. Este é o exemplo de 1909, de que estágio se encontrava, né, num dos grandes mestres do cinema da época, no maior mestre do cinema e do maior formador do cinema clássico, a figura mais importante dessa formação. Obviamente não foi ele sozinho que fez um monte de coisa, mas ele é um bom exemplo. Quando a gente trabalha com a ideia do suspense na questão física, de espaços, distâncias, deslocamento, meios de transporte, meios de comunicação, telefone, etc. Há quem diga que a diferença entre o Hitchcock e alguém como Griffith seria o fato de que o Hitchcock teria deslocado a questão do suspense para o plano psicológico. Tal como se a gente pudesse discutir o problema não mais nesta chave exclusivamente física, mas também em determinados dramas de consciência que vão se instalando, etc., nas personagens e que vão levar a esse tipo de interrogação típica do suspense. Nós vamos agora assistir a uma sequência, que é a sequência-chave, digamos, de um filme do Griffith realizado em 1914, que se chama em inglês de The Avenging Conscience. Conscience, em inglês, é consciência moral, não é consciousness, né? Conscience. É no sentido de que The Avenging, que é a vingadora, a consciência moral que vai criar esse tipo de inversão na vida da personagem. Este filme é uma adaptação de um conto do Edgar Allan Poe, que é a história de um jovem que é criado pelo tio, que é o seu grande benfeitor, e a um determinado momento do seu trajeto, ele arquiteta esse plano de matar o tio. Ele enterra o tio, ele esconde o tio dentro da parede da casa, numa lareira de tijolos e tal. E esse cadáver enterrado ali vai ficar como uma espécie de fantasma que vai atormentá-lo. E no conto, toda a questão é o coração desse tio que está ali, né, enterrado, como se estivesse batendo e fazendo um determinado tipo de som. Essa ideia da pulsação, essa ideia de um movimento interior que não se pode conter, essa ideia de algo que está lá recalcado, não é? E que determinadas forças acabam, não é, trazendo à tona, é outro dispositivo melodramático bastante forte, né, e que vai ter consequências no cinema posterior. Né? Essa ideia da culpa, né, já é conhecido o quanto a questão da culpa é central no cinema do Hitchcock, trabalhada numa outra chave, mas, enfim, a questão da culpa é fundamental. O que interessa para nós é o fato de que nós vamos observar o momento em que a consciência moral está pesando, não é? E o rapaz começa a ter alucinações, começa a ter comportamentos estranhos. Então nós vamos pegar no contexto em que ele vai estar aqui na cena em que ele encontra a namorada desconfia de que algo está errado com ele, depois nós vamos ver a consciência moral dele evoluindo na direção, não é, em que o melodrama tem que achar o seu desenlace. Então vamos ver. No começo vocês vão achar engraçado, porque aqui, olha lá, ele começa lá, ele dá um sinal de que está vendo coisas.
né? E é o ator que tem que dar esse tipo de pista para... E aí vem o The Avenging Conscience, que é o título do filme, o remorso dele, amargo. E aí vem toda uma coisa da consciência cristã, né? Essa sobreposição da figura de Cristo, aqui um pouco derramado demais, né? Mas a gente vai evoluir. O detetive resolve visitá-lo. E o policial, por sua vez, vai agir de certa forma, que é muito interessante a montagem. Vamos lá. Olha lá, eles sentam, né? O cara começa amistoso, de repente começa a engrossar a conversa. Foi dito que um grito foi visto aqui na noite que o seu tio desapareceu. E num segundo momento não é mais a argumentação que serve. Num segundo momento o que serve como dispositivo que vai deflagrar, né, a desmontagem, digamos assim, do herói culpado é esta pulsação. Mas olha, ele vai anotar, depois ele vai parar e de repente ele para. E começa a utilizar de dispositivos completamente outros para gerar um certo estado de espírito. Ele muda e o outro não consegue. Outra coisa fundamental é o seguinte, o cinema clássico instaurou uma linguagem que é a do olhar, que é a da força do olhar, que é do olhar enquanto manifestação de interesse, do olhar enquanto manifestação de medo, do olhar enquanto manifestação de fragilidade, não é? E aqui é interessante acompanhar como já está codificado o processo pelo qual a força do detetive vai se impor ao herói pelo gesto e pelo olhar. Vejam lá como vai evoluir a coisa. O olhar dele começa a adquirir, né, esta intencionalidade. Olha, e o outro começa a desviar as mãos, a atenção ao relógio. Ele não consegue olhar mais, não tem mais condição de estabelecer o contato olho a olho. E o outro percebe, e aí o outro começa a... Eu gosto muito desse plano que ele vem com as mãos meio trêmulas e é muito bom. Fingindo que está tudo bem. O tema do olhar se instala nessa figura. Aqui agora. Aqui ele já está começando a perder o controle, vai começar a ter alucinações. E ele já não consegue mais enfrentar esse olhar. A ideia do olhar, né, forte, que se impõe. Essa é uma ideia que vai perpassar muito a dramaturgia do cinema clássico e, mais do que tudo, dramaturgias da indústria cultural em geral, da televisão também, que é esse princípio pelo qual quem tem mais força moral tem recursos para impor numa confrontação, não é, o seu poder, né, a sua convicção, os seus valores, não é, e gerar uma desmontagem, né, da figura culpada, da figura que, por algum motivo, carrega um determinado tipo de vício que tem que ser flagrado e tem que ser punido, etc. Aqui é um caso que nos mostra o quanto, né, em 14, gente, em 14, muito antes de determinados clássicos que são identificados como emblemas da maturidade da narrativa no cinema, a gente já tem uma sequência como essa, toda decupada, com todos os elementos que a gente vai ver se repetirem em muitos outros filmes ao longo da história. Então, depois de fazer algumas observações sobre a formação do cinema clássico, utilizando Griffith, eu vou dar um salto e vou fazer um comentário sobre duas sequências de um filme realizado em 1931, na Alemanha, pelo Fritz Lang, que é talvez um dos maiores mestres nesta passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Claro, um Lang que tinha tido toda uma carreira já, mas de qualquer maneira, no início da década de 30, é difícil a gente encontrar um cineasta que tenha tido, não é, uma obra tão densa logo no início do cinema sonoro, não é, antes de, em 1933, sair da Alemanha e ir para os Estados Unidos. E nós vamos então ver duas sequências do M, um filme que se chama M, e que em português, né, lhe foi dado um título meio estranho, que é O Vampiro de Düsseldorf. Não é? E é claro que aqui a construção vai ter implicações muito mais definidas num plano que está longe desse aspecto que eu chamaria mais ingênuo, não é? Que a gente ainda vê no cinema do Griffith. E o Lang vai
vai levar essa questão da culpa numa outra direção, porque no caso dele se trata do grande clássico em torno da figura do matador em série, né? Do serial killer. Ao contrário da maioria dos filmes do Hitchcock, o que nós vamos ter aqui é uma primeira sequência onde já se instala um clima, digamos, de terror, se vocês quiserem, ou já se instala uma situação na qual estamos fora da rotina, fora do cotidiano normal, não é? Fora daquilo que seria, né, uma situação sem nenhuma mancha, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma estranheza pairando, não é, em volta das personagens. E ele começa o filme com esse círculo infantil, né, com toda a inocência, digamos assim, entre aspas, que está tematizando, né, esse espaço imaginário, né, da história infantil, onde essa questão já está instalada, né? A câmera sai do círculo infantil, sobe para encontrar um outro espaço deste conjunto aí residencial, não é? E vamos ver onde é que a coisa vai. Vejam como ele trabalha o som, né? A gente ouviu a criança de perto, daqui a pouco a câmera se afasta, enquanto a câmera se afasta, o som também vai transformando o som da criança numa coisa reverberada e meio à distância, né? Ihr solltet verfluchte Liedlich singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? A mãe de uma das crianças, que aliás não é nenhuma delas que está aí, é de uma outra, tem algum motivo para não ter nenhum humor diante da situação, não achar graça nenhuma no fato que as crianças estão inocentemente fazendo alguma coisa que é contar algo com o qual elas estão familiarizadas e que em princípio não teria nenhum problema. A segunda cena nos dá o motivo do mau humor e da reprimenda daquela senhora, e a gente é introduzido a essa figura feminina que já tem, desde que ela aparece, né, esta carga no corpo de uma resignação, de uma aflição que se põe com uma certa dose, né, de premonição em relação a qualquer coisa, né? O tempo todo ela vai estar com esse tipo de postura na vida cotidiana, né, que já está, de início, trabalhada com uma moldura aterrorizante, que é a ideia de que existe um assassino. Aquela mãe aflita e essa criança que sai da escola e está só, vai atravessar a rua, já cria uma expectativa, né? E é com esta expectativa que o filme vai trabalhar. É a montagem paralela, que é o lugar por excelência da criação da expectativa. É a distância entre esses dois espaços. O espaço da segurança doméstica e da mãe e o espaço da rua. Mas enquanto essa criança estiver mostrada com este plano fechado, você não está vendo o que a cerca. E você está só vendo de maneira mais detalhada a absoluta distração da criança. Ela está com essa bola e não está preocupada em ficar olhando em volta. Ela não está alerta para qualquer tipo de ameaça que possa vir. Aí, o cartaz da recompensa, por quem der informações para chegar ao criminoso, que é um serial killer que já está atuando e já está conhecido, como aquela senhora já nos mostraram. Do cartaz, a gente vai ter, então, um grande primeiro momento de efeito aí, né? Essa coisa da sombra se antecipar ao corpo é um clichê, digamos assim, já, né? É um dado de linguagem, né? De subentendido que o cinema sempre usou para intensificar o efeito dramático, porque com isso dá à figura da ameaça, né, conotações muito mais amplas do que se fôssemos direto à figura do criminoso. Aí vem os elementos que o Lang usa. Ele não vai passar direto ao desenlace, ele tem que criar cenas que vão ajudar, de um lado, a retardar e, de outro, a criar uma série de outros elementos que vão se adicionando. Então, chegam essas crianças da escola e aí ela pergunta, e a Elsie? A Elsie não veio conosco. Bom, aqui o uso do ponto de vista, né, do personagem que olha, o plano seguinte mostra o que ela está observando do ponto de vista dela. Isso é uma figura, só vou chamar a atenção dessa vez porque nós vamos ter o tempo todo isso, porque o Hitchcock é um dos que mais usa dessa figura da linguagem clássica, que é do personagem que observa alguma coisa, o plano seguinte mostra o que essa personagem está vendo, e não apenas o que ela está vendo, mas a partir do ponto de vista dela. Aqui não é o ponto de vista dela, ela está olhando
por outro ponto, olhando pela janela. Mas essa imagem já está carregada daquele olhar anterior. Então, se o filme quer dar, né, um sentimento vazio, ele repete. A ideia do repetir no cinema é importante, como um instrumento de intensificação dramática. Né? Nós não vamos ver o que ela está vendo nesse momento pela janela, nós vamos ver o que ela já viu antes, porque é esse vazio que interessa. Tudo acontece off e há todo um mecanismo de sugestões. E o som tem um papel fundamental no drama. É o som que vai criando, né, a ideia da ausência, o vazio. O som vai se afastando, a Elsie. Elsie! 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 Isso aqui é uma foto bastante conhecida do filme, ele nessa vitrine aqui. E de repente ele vê, né, a possível... E olha como o filme monta a história da vítima aí, né? Totalmente enquadrada. Tem o reflexo que cria essa moldura e quando ele olha, pá, a menina. Ó, ela vai. Aqui parece que essa câmera é o ponto de vista dele, mas não é. Não é, porque não está aqui. Ele está lá, ele está off. Ele está do lado de lá da esquina. Vejam bem como ele vai construir isso aí. Ele não viu ainda. Agora ele viu. Portanto, a gente tem que esperar que ele está bem na esquina, que agora que ele virou a esquina. E é isso que vai acontecer. Portanto, ele jogou um pouco com a nossa expectativa de que esse fosse o ponto de vista dele, quando não era. Olha lá, está aí ele. Realmente ele está lá onde a gente vê que, logicamente, ele tinha que estar. Bom, e aí tem o último plano da sequência, essa câmera. Guardem bem essa espiral, vocês já devem estar supondo onde nós vamos chegar com essa espiral, certo? Ele e a espiral. Claro que nós vamos chegar lá na figura geométrica chave do Um Corpo que Cai. Só para encerrar, é o seguinte, vejam como a trilha sonora aqui, ela é um elemento de linguagem que tem uma envergadura incrível, porque a apresentação do filme coloca uma determinada peça musical. Quando ele ataca a primeira menina, ele assobia a mesma peça. E quando ele está agora no momento compulsivo de atacar a segunda menina, de novo vem essa peça. Ele vai reivindicar lá no fim do filme, ele vai reivindicar diante de um tribunal que vai se instalar, e que é muito irônico, que é o tribunal dos marginais da cidade, né, cujos planos são atrapalhados pela ação dele, né, ele vai estar num tribunal, que é uma paródia de um tribunal, e ele reivindica o que nesse tribunal? Ele reivindica que ele não é culpado. Por quê? Porque não é ele quem age. É como se ele fosse possesso por uma força que ele não tem, sobre a qual ele não tem controle. Não é? É um outro, dentro dele, que age nessa compulsão. Então, o que ele está reivindicando? Ele está reivindicando o seguinte, a questão da culpa não é tão simples. Né? Há implicações muito mais difíceis, né, de serem trabalhadas se a gente tem uma situação na qual o filme já endossou, de certa maneira, o que ele vai reivindicar lá adiante. Porque o que essa música fez o tempo todo? Se não sugerir que se trata de um processo compulsivo, se trata de uma figura que, num determinado momento, não é, acometido por uma determinada pulsão, ele tem o desejo desse gesto e, claro, que a gente vai ser convidado a trabalhar numa chave psicanalítica, essa situação. E não mais na chave puramente melodramática do bem e do mal, da consciência moral e do vício. E essa é uma questão chave, não é, que vai ser trabalhada o tempo todo no cinema do Hitchcock, que, como vocês sabem, é o prato cheio de toda e qualquer análise psicanalítica, porque ele é o cineasta por excelência que, não é, constrói situações nas quais a questão do desejo está em pauta, não é? E, particularmente, não é, alguns paradigmas, digamos assim, que a gente pode tanto trabalhar numa chave, digamos, clínica, como não. E a questão da espiral é outra figuração, né, ligada à ideia da obsessão, ligada à ideia de mecanismos, não é, que não podem ser tratados simplesmente como alguma coisa ligada à decisão. Né? Eu tenho soberanamente o poder de decidir se eu faço ou não faço isso. Né? O meu psiquismo é muito mais complicado, né? E tem muitos outros dentro de mim para que eu possa ser avaliado assim nessa
nessa chave tão, digamos, horizontal, que é aquela da tradição melodramática.